Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco de literatura russa, história da União Soviética, século XX, 19, século XX, né? As revoluções da Rússia, a história da Rússia, a União Soviética até os anos 90. Fazer uma viagem pela Rússia, né? Aqui com Raquel Polonsky, que tem um nome eslavo, né? Tem um certo até de sangue eslavo, mas é uma inglesa, né? Uma britânica que fez uma viagem até Moscou e algumas localidades, balneários, cidades históricas da Rússia. Então ela está contando aqui um relato de viagem, na verdade, né? Porque ela vai fazer uma mistura de história russa, né? Falando das revoluções, da Segunda Guerra Mundial, que lá é a Grande Guerra Patriótica, né? O nome que eles dão lá na Rússia, Grande Guerra Patriótica, e contando a história desse Molotov, né? A parte de história e o que ele lia, porque ela teve acesso aos livros, à biblioteca do Molotov. Molotov, o nome dele é Vyacheslav, né? Vyacheslav, nome difícil mesmo, né? Russo não é meu forte. Então, Vyacheslav Molotov, que viveu de 1890 a 1936, quase 90 anos, né? Quase 90 anos. E ele foi conhecido porque ele foi o ministro das Relações Exteriores da época do stalinismo, né? O Joseph Stalin, né? E ele assinou aquele famoso tratado Molotov-Ribbentrop. Ribbentrop é um outro cara, que é o Joachim von Ribbentrop, que era o ministro, né, das Relações Exteriores do Terceiro Reich, né, o nazifascismo. E eles assinaram um tratado lá em agosto, né, de 39, dados históricos, só históricos, as 80 páginas aqui é história, né? E os dois, né, o Ribbentrop e o Molotov, fizeram esse acordo que tinham as cláusulas secretas para a dominação ali do leste europeu, né, os territórios ali de influência de cada um, e dividiram a Polônia. Então, quando o Hitler invadiu um lado da Polônia, as tropas do Exército Vermelho invadiram o outro lado, né? Então, massacraram geral lá a Polônia, você não sabe disso. E a União Soviética chegou até a Finlândia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E as regiões da Romênia e da Bulgária ali, né, nos Balcãs ali, descendo para os Balcãs, né? E a Polônia, então, ficou uma parte para o Terceiro Reich, uma parte para a União Soviética. E a fronteira ficou, então, ali até meados de 41, que aí o Adolf deu a facada pelas costas, né? Que ninguém pode confiar nas fascistas. O Adolf foi lá, ele que bolou a Barbarossa, né? A Operação Barbarossa, invadir a União Soviética, né? Então, lembrar que a Segunda Guerra Mundial então, é a grande guerra patriótica, por quê? Porque foi onde mais morreram, né? Assim, batalha, milhões de soldados morreram. Lembrar das batalhas de Moscou e de Stalingrado, né? Stalingrado foram 6 meses de massacre, então foi uma coisa absurda. E então ninguém esperava lá, né, na Rússia, na União Soviética, que o Adolfo fosse dar essa facada pelas costas, né? E para confiar no cara. Para entender mais essas relações históricas, né? Vou dar umas dicas logo de cara aqui que sobre os bolcheviques, né, e sobre a Revolução Russa, tem dois livros muito interessantes que é Os Bolcheviques, esse do Adam Ulam, né, de 76, e o outro é o famoso Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, né, do americano ou estadunidense John Reed. John Reed que escreveu nesse livro em 17 e 18 e foi publicado em 1919, né. Depois eu dou umas dicas aqui. Então isso basicamente é um fundo histórico, né, Molotov conhecido pelos coquetéis Molotov, né, que é aquela arma que se faz com garrafa e tal, combustível, né, você é conhecidíssimo. Muito bem, o Molotov é um cara assim que gostava muito de ler, então a biblioteca dele, né, ela vai falar dessa biblioteca, esses livros que ela encontrou, muitos livros morfados, né, muitos livros assim que faltando página e tal, mas ele lia, colecionava livros, né, porque é um cara assim muito barra pesada, né, lembrar do stalinismo, que o stalinismo tem uma série de expurgos ali, né, nos anos 30, de vários artistas, cientistas, pensadores, né, todo mundo que era considerado assim, trotskista, né, tem a questão do Trotsky, né, o Trotsky ele foi um dos responsáveis pela reformulação do Exército Vermelho, né? E enquanto o Stalin cuidava da burocracia, né? Ele era secretário. Então ficaram essas alas, né? Tanto que quando o Stalin deu o golpe no Trotsky, o Stalin teve que fazer um expurgo nos generais do Exército Vermelho. E aí, quando o Adolf chegou com as suas tropas, a fraqueza do Exército Vermelho naquele início ali, né? Até 42, porque foram pegos assim sem esses experientes generais que foram condenados durante os anos 30, né? Então os grandes expurgos. Então fica a discussão que quem é que teria continuado o leninismo, né?
o Trotsky ou Stalin. Então, quem é stalinista vai falar, vendo, o stalinismo continua a política do Lenin. E quem é trotskista vai falar, não, o Stalin é uma traição ao leninismo, o verdadeiro socialismo é o trotskismo. Na verdade, tudo foi um bolchevismo, né? Ou socialismo real, porque não houve um real sovietismo, né? Ou seja, que é aquela ideia dos soviéticos. Os soviéticos foram progressivamente, né? Assim, gradativamente, sendo fechados, né, pelo stalinismo, então não tinha muito soviético na coisa. Porque o soviético seria um governo de baixo para cima, né? Então essas discussões históricas. E o próprio Trotsky já alertava contra essa burocratização, né, que estava acontecendo ali, estatização de tudo. E aí o Trotsky falava que o problema dessa ditadura do stalinismo, né? Então ele já falava isso em 27. O Trotsky foi perseguido, né? Foi expulso tal, e morreu no exílio em 1940, amando. Assim, a morte do Trotsky foi amando do Stalin, né? Então você vê que coisa. Muito bem, essa questão da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe como é que é, né? Teve esse acordo aí do Ribbentrop com o Molotov, porque os soviéticos esperavam, né? Esperavam que a união, né, do Terceiro Reich com a União Soviética fizesse com que o Terceiro Reich lutasse contra os britânicos e os franceses. Enquanto que os britânicos e os franceses esperavam jogar o Terceiro Reich contra a União Soviética. Né? Então todo mundo já sabe isso aí, isso é histórico. Muito bem, quando surgiu então essa questão do Molotov, né, essa burocracia, surgiu um novo sistema de elites, né, uma nova classe privilegiadas. Tem um outro livro que eu vou dar uma dica aqui, que é o livro Nomenclatura, né, a classe soviética dominante, que é do Michael Voslensky, né? Voslensky. É um livro de 1980, né? Michael, né? Voslensky. E ele era um cientista, né? Também foi, né? Sofreu exílio e tal, era um diplomata, e vai contando então que aconteceu o seguinte: houve um rodízio de elite, né, na União Soviética. Não teve, né? Ou seja, os comunistas tomaram o poder, mas não distribuíram o poder, né? Concentrou ali e formou uma outra classe, né? Então, muito bem, vamos lá então a biblioteca do Molotov. A biblioteca do Molotov, então você vai encontrar vários livros de vários tipos. O Molotov lia muita coisa, inclusive de inimigos, de burgueses, né? E o Molotov nunca entendeu o Lenin, por exemplo, que o Lenin não gostava de Dostoiévski, que falava que Dostoiévski era um perigo. Ainda mais por causa daquele livro lá, Os Possessos, ou Demônios, né? Que é um livro em que o Dostoiévski não fala nada bem dos revolucionários russos. Inclusive o próprio Dostoiévski participava de reuniões deles, foi preso, foi condenado, e quase que o Dostoiévski foi fuzilado, né? Na hora H ali, os caras mandaram ele para a Sibéria, né? Então aí sempre o Dostoiévski ficou traumatizado o resto da vida com isso. Imagina, você vai para o pelotão de fuzilamento, né, tal. E aí o Molotov gostava do Dostoiévski, então tem vários, né? E aí ela estava discutindo aqui vários trechos, né, assim, do Possessos, dos Irmãos Karamazov, ela cita capítulos do Irmão Karamazov, né, mostrando que o Molotov era gente boa. Tipo assim, o cara que assinou várias execuções de companheiros do partido, né, porque o Stalin acabou com a velha guarda dos bolcheviques. Esse cara era o mesmo cara que lia romance, né, lia ficção, lia literatura, colecionava livros, né? Então, como é que o ser humano é assim, né? E o mesmo Molotov que não gostava do intelectual Trotsky, né? Ou seja, ele tinha esse ressentimento com o Trotsky era um intelectual, o mesmo ressentimento que o Stalin tinha também. Se você ler a biografia do Stalin, né? O Stalin também não gostava de intelectual, né? E aí esses crimes do Stalin serão denunciados no 20º Congresso do Partido, né? Pelo Khrushchev, ou Khrushchev, né? Depende da grafia, que vai contar. E aí por causa disso, né? Esse congresso foi em fevereiro de 1956, muitos intelectuais do Ocidente largaram mão do comunismo, né? Então é aquele velho problema de tentar implantar o socialismo de cima para baixo, na marra, né? Com guerra e tal. Não deu certo porque a coletivização foi forçada, né? Teve guerra civil, teve morticínio, teve expurgos, né? Várias gerações de bolcheviques matando bolcheviques, e depois foram invadidos pelos fascistas, né? Então a história da União Soviética não é fácil, não é para principiantes, né? Então, e outro livro que tem lá na biblioteca dele é do Oswald Spengler, né? Que é um alemão, Oswald Spengler, que tem aquele famoso livro de 1918 chamado Declínio do Ocidente, né? O Declínio do Ocidente é um livro assim meio a Nietzsche, né? Tá uma vibe de Nietzsche assim, que é um certo pessimismo com o Ocidente, a decadência, né? Que é um termo também do Nietzsche, né? A decadência do Ocidente, e que aí interessava muito esse assunto aos burocratas, né?
da União Soviética, que é a ideia de, ó, o Ocidente está acabando, nós vamos ser a potência, né? A União Soviética vai ser a potência, e aí isso prova a decadência do Ocidente. Assim como os religiosos fundamentalistas falam a mesma coisa, né? Vendo? Né, o Ocidente, né, está entregue ao ateísmo, então nós vamos revolucionar o Ocidente e vamos trazer a verdadeira fé. Né? Então, sempre tem essa ideia da decadência do Ocidente. O que seria a decadência do Ocidente? É outra discussão. Né? É o pós-modernismo que é a decadência. Né? Então, todo mundo fala que é a decadência do Ocidente, principalmente os fundamentalistas e os comunistas, né? Aqui nessa época. Né? E aí ela vai pegando aqui vários trechos de intelectuais que foram perseguidos pela ditadura stalinista, né? Pelo governo stalinista, que são cientistas, né? Cientistas que iam contra a linha do partido, cientistas que estudavam energia atômica, genética, né? Então ela vai falando de vários cientistas aqui, com destaque para o Andrei Sakhanov e para Sergei Vavilov, né? Que é outro que ela cita aqui, mostra os livros que os caras ali foram perseguidos, né? Fala do cientista Pavlov, também Pavlov, aquele do cão salivante, né? Que é o perravorismo. Aí fala do Babel, que é aquele da Cavalaria Vermelha, né, o exército lá, o exército de cavalaria. Vai falar também, obviamente, dos clássicos, né, Tolstói, Dostoiévski, né, o Chekhov, Pushkin, tudo isso tinha na biblioteca do cara. O cara lia isso lá, tudo marcado, né, tudo, o cara rabiscava lápis, assim, marcava. Tinha o Bukharin era da área de economia, né, então também do governo stalinista. Outro livro que tinha na coleção lá, de revolucionário é o Herzen, né? Herzen também é um revolucionário, então, né? Ou seja, ele lia muito o Molotov, né? Lia romance, né? Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? Tinha um Bloch, né? Bloch é um poeta, e Akhmatova, né? Akhmatova, que né? Bloch e Akhmatova são dois, né? Um poeta e uma poeta. Ou seja, muita coisa. E é interessante que ela vai mostrando também esses locais, por exemplo, balneários que eles frequentavam, né? As casas desses dirigentes. E lembrando sempre do ápice da literatura russa, que é o século XIX. Então, várias coisas, ela fala assim, isso aqui foi descrito no livro do Dostoiévski, isso aqui foi descrito no livro do Babel, né? Isso aqui lembra a peça do Chekhov. Né? Então, assim, ela, como é uma professora de literatura russa, então ela vai sempre puxar elementos da paisagem, da cultura, né, da história da Rússia, e lembrar, isso aqui, né? Então, quando ela vai falar de Napoleão, ela vai lembrar o quê? Das páginas do Tolstói, né, Guerra e Paz, né? Então, ela vai sempre fazer esses links, né? Então, por isso que é um livro de história e é um livro de história, né, assim, da política mesmo, e história da literatura russa ao mesmo tempo, né, da cultura russa. Não é um romance, né, que eles catalogam como literatura russa, mas é um livro sobre a literatura russa, né? Não é um romance, é uma literatura assim não é literatura, é uma autoficção, porque a autora está falando de si mesma, das suas viagens, né? Então é bem autoficção e ao mesmo tempo ela vai falando da especialidade dela, né? Ela é uma expert em literatura russa. Eu acho que o mais importante aqui, para ler o livro, né, eu fiz um vídeo anterior que é mostrando os livros, né, aos quais ela faz referência, da literatura russa, que é básico, né? O Pushkin aqui, o Gogol, o Dostoiévski, Tolstói, o Chekhov, porque está justamente nas referências. Então, se você não conhece a literatura russa, você perde muita coisa que ela falou aqui, eu tive que pesquisar para ver o que ela está falando aqui. Porque ela já espera que você conheça a literatura russa e ela quando ela faz uma referência, isso aqui está no romance do fulano, isso aqui está no poema da Ciclana, aqui, né, da Beltrano, né? Então ela já faz assim, ela já espera que tenha certa erudição. E outra coisa, ela não explica muito a história, né? Então você sabe, ela espera que você saiba o que foram os expurgos, o que foi isso, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Ela não explica, né? Aí você vai ter que fazer né? Vou repetir então a listinha para esses livros mais históricos. Então para entender como é que era o funcionamento do partido, né? Do Partido Comunista da Rússia e tal. Os bolcheviques, do Adam Ulan, né? Vou deixar depois escrito aí. 1976, John Reed, 10 dias que abalaram o mundo, livro de 1919, e esse Nomenclatura, né? A Nomenclatura do Michael Voslensky, de 1980, né? Que aí ela vai mostrar então como é que o Molotov era ali, um burocrata, né? Ele era chamado pau-mandado, né? O próprio Trotsky falava que esse Molotov é um pau-mandado, porque ele ficou ali, né, até o fim do stalinismo, né? E assinou tudo, né? Assinou todos os decretos, assinou todas
os protocolos ali de execução, né, os prisioneiros, e assistiu à morte de todos os velhos companheiros do partido, né, que foram sendo mortos ali nos anos 30 e 40, né, ou foram mandados para os gulags, né? Gulag aí é outra fase da literatura, né? O arquipélago Gulag, né? É outra fase da literatura russa, que é uma literatura contra o regime stalinista, né? O socialismo real, né? Então fica aí a dica de literatura, Lanterna Mágica do Molotov, né? Para quem gosta, né? Que quer conhecer mais sobre a história da Rússia e sobre literatura russa, ok? Então fica aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.